Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que a gente possa ter um momento muito agradável, uma conversa. Que eu acho que esse momento é um momento de conversar com a doutrina espírita. E agradeço muito a oportunidade que eu recebi de poder estudar um pouco mais sobre esse capítulo e esse assunto tão importante, principalmente agora, nessa época que estamos vivendo, que é sobre o mal. Há 2000 anos atrás, Jesus viu a necessidade de se fazer presente e exemplificar o amor para nós, porque a maldade estava tomando uma proporção descontrolada há 2000 anos. Há mais ou menos 800 anos atrás, Jesus viu que realmente a humanidade não aprendeu a questão do amor e precisou que outro espírito de luz viesse exemplificar o amor. E João Evangelista, lá na Itália, reencarna como Francisco de Assis. E Francisco de Assis, ele leva uma vida de mendigo. Ele não tinha nem uma sandália no pé. E hoje, 800 anos depois, ele é amado tanto quanto o Cristo. E perguntaram como pode um mendigo do século XIII ser tão amado por todas as religiões. Porque Francisco de Assis conseguiu vencer o mal que estava nele mesmo. E agora, há 160 anos atrás, nós tivemos a bênção de ter o Espiritismo, que é através da doutrina espírita que as verdades que foram ditas de maneira alegórica no Evangelho, quando a gente pega a Bíblia, Jesus ele foi obrigado a falar de maneira alegórica porque nós não tínhamos capacidade de compreender. Vemos a bênção do Espiritismo, aonde os espíritos de escola, com auxílio de Allan Kardec, pôde elaborar e Kardec editou o Livro dos Espíritos. E nós vamos conversar hoje sobre a terceira parte, sobre as leis morais, aonde um dos itens das leis morais é um breve ensaio sobre o bem e o mal, questão 629 a 632. Mas antes da 629, a gente vai na primeira pergunta do terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, das leis morais, onde Kardec pergunta para os benfeitores: o que se deve entender por uma lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós praticamos o mal e sofremos o mal porque nos afastamos das leis naturais. As leis naturais é a maneira que Deus rege e organiza todo o universo. A Via Láctea parece uma espiral e o nosso sistema solar está bem na beirinha. Se nós formos do outro lado do universo, ultrapassar todas as galáxias, lá nessa galáxia infinitamente distante, as leis naturais também estão regendo a criação lá. Porque Deus ele é onipresente, onisciente e se faz sentir pelas leis naturais. E há 2000 anos Jesus trouxe basicamente a lei natural quando diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E há 2000 anos a gente ainda não conseguiu entender. Mas vamos entender. Um dia a gente vai entender. E nós já estamos melhores. Porque há bem pouco tempo atrás, se tivermos condições de fazer uma avaliação do que nós fizemos em vidas próximas, com certeza muita barbárie a gente já fez. Hoje a gente não está fazendo mais. Hoje a gente está aqui numa sexta-feira, quente dessa, poderia estar em casa, né? Hoje é segunda. É que eu vim aqui na quinta, eu venho aqui na segunda, na quarta e na sexta, eu estou misturando os dias, hoje é segunda, né? Em plena segunda-feira estamos aqui, que bom que estamos aqui estudando. Então a lei natural é a lei que rege a nossa vida. E na questão 629, já falando do bem e do mal,
Kardec pergunta, na 629, que definição se pode dar por moral? Moral é a regra do bem proceder, isto é, o distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então, moral é a capacidade de distinguir o bem do mal, e todos os pensamentos, sentimentos e ações desse espírito é para o bem do próximo. Quanto mais eu consigo fazer o bem para o outro, mais moralizado eu sou. Quanto mais eu faço bem para mim e para o outro, quanto mais eu sou abnegado. Joana de Anjos diz que a maior virtude que a gente pode adquirir é a abnegação. Que a abnegação é quando a gente passa por uma privação, a gente passa por um sofrimento para poder levar alegria, prazer, bem-estar para o próximo. Por quê? A maior chaga da humanidade hoje é qual? Orgulho e egoísmo. Quando eu venço a mim mesmo, eu me sacrifico para poder levar amor para o outro, eu estou exercitando o amor e estou conseguindo controlar o meu orgulho e o meu egoísmo. Então, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer a si mesmo, para vencer esse orgulho que temos em nós. Nós vamos ver Joana de Anjos falando por que tem tanta maldade em nós ainda. A gente vai falar do mal nosso. Porque o mundo a gente já conhece. A maldade no mundo, a maldade do outro a gente conhece. Mas hoje nós vamos estudar a maldade que está aqui dentro. Por que nós temos ainda essa maldade em nós? Quando a gente está no trânsito, perde a paciência, está fechada. Quando alguém fala alguma coisa que a gente gosta, a gente se irrita. Quando várias coisinhas que a gente observa, que a gente ainda tem muita maldade dentro de nós. E como resolver, como solucionar. Joana de Anjos vai nos orientar. Questão 630. Como se pode distinguir? Então, na 29, os espíritos dizem a Kardec que a gente precisa distinguir o bem e o mal. Como é que eu faço isso? Resposta. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário à lei de Deus. É o que eu já estava falando. Toda vez que eu tomo uma atitude egoísta, toda vez que eu vou de encontro a uma lei natural, eu estou praticando o mal. E toda vez que eu ajo conforme as leis naturais, eu estou fazendo o bem. Tem meios do homem distinguir? A gente consegue? Quando a gente quer. Deus nos deu a inteligência e a vontade. Vocês já observaram que no Evangelho, todas as curas, todos os milagres que ocorreram com Jesus, sempre a pessoa pediu antes? Lá está escrito, os evangelistas dizem, Jesus passava sobre a cidade tal, Jesus estava passando no lago da Galileia, aí um cego gritou, o manco gritou, o sem mão gritou e o surdo gritou, mestre, me ajuda. O que você quer? Eu quero ficar bom da cegueira, eu quero ficar bom do ouvido. A tua fé te curou. Então, para que eu consiga realmente mudar a minha vida, vencer o orgulho e parar de praticar o mal, eu tenho que querer, eu tenho que ter vontade firme de entender as leis naturais, estudando a doutrina espírita. Como é que eu vou passar, como é que um jovem passa numa prova do Enem para entrar para a faculdade se ele não estudar? Ele consegue? Não consegue, tem que estudar. Nas provas da vida, eu preciso estudar a doutrina espírita para eu poder tirar uma boa nota. Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade de estudo. A gente encontra, às vezes, as casas espíritas, o salão do dia da palestra cheio. E no dia que é do estudo, vem 5 pessoas, 6 pessoas. Tem uma dificuldade para o estudo, né? Mas a gente precisa estudar a doutrina para que eu possa realmente compreender, com muita vontade de aprender, porque quando eu for passar pela prova lá fora, que a maldade do outro, do mundo vier, que é o instrumento de Deus para fazer a gente mudar, eu vou saber acertar. Como é que eu vou conseguir fazer o bem se eu não conheço o bem? Eu não conheço as leis naturais. Então eu preciso estudar a doutrina espírita, principalmente o 3º capítulo do Livro dos Espíritos, sobre as leis naturais. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal? E crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal?
Sabe o que Kardec está perguntando? Sabe aquelas situações que a gente tem que decidir rápido e a gente se deixa levar por um impulso, por uma emoção, por um conselho de alguém, aí dá errado. Aí depois que as coisas se resolvem sozinhas, você fala assim, meu Deus, como é que eu fui... Né? Eu estava crente que eu estava acertando, fiz tudo errado, prejudiquei mais ainda o negócio. Porque a gente se deixa levar pelos nossos impulsos. Não temos ainda o conhecimento da verdade. Mas aí nós vamos entrar num livro de Joana de Andes agora. Joana de Andes escreveu o livro Dias Gloriosos, onde ela vai esmiuçar detalhadamente sobre a questão do mal. E é uma obra belíssima esse livro. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito bonito. Daria para a gente conversar aqui até meia-noite, que Joana de Andes nunca se esgota, né? Mas nós vamos aqui dar pinceladas para que a gente possa entender direitinho essa questão do mal. Ela começa dizendo, ela vai comentar a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec na 630. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que lhe é contrário. A gente já estudou, a gente já viu. E ela diz, persiste no espírito humano a tendência para o mal, como ressonância do primarismo ancestral das experiências transatas da evolução. Você entende isso aqui? Vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo aqui, 10 mil anos. Nós somos espíritos que somos resultado de um processo de transformação do princípio inteligente que estava lá no reino animal, se individualiza e se torna espírito. Então, um dia, nós recebemos a razão de Deus e nos individualizamos, nos tornamos espíritos. As primeiras encarnações como espíritos foi lá no homem do tempo da pedra. Possivelmente nós tivemos já encarnações num planeta primitivo, em outro planeta, ou até, dizem os espíritos que poucos são só da Terra, a maioria de nós viemos de outros planetas. E nós vamos levar um tempo tendo reencarnações, várias reencarnações, no reino hominal, até chegar a um ponto de ser um Chico Xavier, de amar um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, e a gente vai mudar de padrão. Então isso aqui vai levar mais ou menos, uma hipótese, 10 mil anos. As primeiras experiências que nós tivemos na brutalidade, no homem de Neandertal, depois nós já fomos adquirindo ainda inteligência, as primeiras civilizações. O que dominava era o mais forte, era a força física, bruta, a brutalidade e a força que dominava num planeta primitivo tão difícil. E nós já tivemos muitas encarnações. E nós viemos dessa ignorância, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Estamos com as experiências dolorosas das reencarnações através da dor, polindo o diamante bruto que somos com essas reencarnações brutas, com as experiências dolorosas. Então, nessa linha de tempo, do homem de Neandertal até o anjo, nós estamos aqui. Nós estamos mais próximo do homem de Neandertal do que de anjo, porque a gente ainda pratica o mal. Então, quando ela diz que o mal que existe em nós é uma tendência como ressonância do primarismo ancestral, a gente observa que muitos comportamentos que nós temos hoje, que nos dizemos civilizados, a gente observa que é muito ainda instinto animal. O animal não tem aquela questão, quem tem animalzinho em casa sabe, o animal ele tem um território, né, marca território, posse, a fêmea que é dele, e, né, tem essas coisas, e muitas das vezes a gente reage assim. Aquele instinto, chega no setor de trabalho, esse território é meu, ninguém passa, essa cadeira é minha, não é? E na rua, aí eu quero passar, eu primeiro, essas reações ainda de violência, de brutalidade, de animalidade que ainda temos. Nós precisamos desenvolver em nós a nossa inteligência. O Espírito de Verdade falou, espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos.
A gente precisa conhecer para que a gente possa ir identificando essas tendências ainda que trazemos de vidas passadas, da ignorância que ainda temos. Estamos numa luta. Platão escreveu uma obra onde ele diz que todo homem tem no seu inconsciente, guardado, arquivado no inconsciente, esses hábitos, esses vícios, essa brutalidade, essa animalidade ainda está escondida no inconsciente nosso. Platão chamou de face escura do ser. Isso há quase 3.000 anos. Mas agora, no século XX, Jung estudou muito essa face escura nossa, que Joana de Ângeles ela trabalha em cima da linha de raciocínio de Jung, é muito próximo. E Joana diz que Jung chama esse lado nosso feio de sombra. Nós somos um espírito que tem uma carga de memória, de experiências, de aprendizados dessas encarnações que forma a personalidade que eu estou hoje, que estamos hoje. Essa personalidade, esse personagem, como se fosse uma peça de teatro, nós chamamos de ego. Joana de Ângeles diz que o ego é a somatória das experiências que adquirimos. E que as experiências feias, equivocadas, os vícios, a gente esconde de nós mesmos, botamos lá no inconsciente e chamamos de sombra. E é justamente quando a gente passa por uma situação de perigo, de ameaça, que a gente toma uma atitude violenta e praticamos o mal. Aflora a sombra. Aí somos orgulhosos. Não é? Isso é o que eu estou falando, não. Foi o Santo Agostinho que falou. Né? Somos ainda orgulhosos e egoístas. Então eu cometo uma coisa errada, Luiz Fernando disse, pô, aqui, você errou ali naquela hora, eu fico zangado com ele. Eu não consigo admitir, ele está certo, ele está me ajudando, me acusando um erro meu, né? Mas aqui no CPA que não acontece isso, né? Milindre só na Rio Bonito que tem. Aqui não deve ter milindre, né? Essas coisas. Mas nós precisamos identificar essas questões internas que causam o mal em nós. E sabe quais são? São 4. Joana de Ângeles diz que nós temos impulsos violentos, agressividade, paixões escravizadoras, instintos indomados. A pessoa diz assim, fulano tem um instinto ruim. Está errado, isso não existe. O instinto é uma inteligência rudimentar que Deus nos deu para o nosso bem. O instinto é sempre bom. O instinto foi dado por Deus para preservar a nossa vida. Agora, a tendência moral que eu tenho, a minha tendência equivocada, a minha sombra, que é muito grande, eu tenho muita agressividade dentro de mim, eu vou conduzir o meu instinto com brutalidade. Então, eu sou agressivo, não o meu instinto. Eu estou usando ele de maneira equivocada. E eu preciso fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Ela diz, trata-se do eu inferior que representa um perigo para o indivíduo e que, identificado, a fim de ser combatido com a luz do discernimento do amor. Joana de Ângeles diz que a melhor maneira de vencer o mal que está em nós e conseguir fazer com que o mundo fique menos maldoso e a regeneração se instale, eu preciso reconhecer e me conhecer, fazer o meu autodescobrimento. Como? Questão 919A do Livro dos Espíritos. Reflexão, meditação, olhar para dentro de mim, procurar analisar os meus sentimentos durante o dia. Puxa, encontrei com fulano, passei por tal situação, em tal momento eu fiquei bem, em tal momento eu me irritei. Por que eu me irritei? O que me incomoda? Normalmente as pessoas e as coisas que me incomodam é porque eu inconscientemente estou identificando nele o que eu tenho igual. Então, quando eu começo a me incomodar muito com algum gesto que alguém faz que me irrita, você pode ter certeza que aquela pessoa está mostrando que está a sua sombra. Mas o que eu faço com essa agressividade? Eu estou já refletindo, eu já estou fazendo a minha meditação, eu estou começando a identificar as minhas imperfeições, a maldade que está em mim.
eu sou orgulhoso, eu sou ciumento, eu sou vaidoso, eu sou guloso, eu sou preguiçoso. Essas coisas que estão escondidas. Eu faço o que com isso? Agora eu já sei. Muitas pessoas dizem que a gente tem que arrancar. Ou então, o que a maioria de nós faz é esconder. Aí, como se fosse uma caixa, que a gente quer botar uma mola dentro da caixa, a gente fica apertando a mola para poder fechar, para esconder, para ninguém ver. Mas vai chegar um momento que a tensão da mola ali vai ser tão grande que ela vai... Não é isso que acontece com a gente? A gente fica ali segurando a nossa sombra, segurando até um ponto, pisou no meu calo, aí né, você explode, que uma coisa horrorosa, parece uma panela de pressão. Não é comprimindo, esmagando a nossa sombra, o nosso lado ruim, que a gente vai resolver a questão. É conhecendo e com discernimento, com amor, amar. Nós temos que amar muito a nós mesmos e amar a nossa imperfeição. Só quando eu me amo muito e me identifico. Uma vez eu li um livrinho fininho assim de um monge budista do Vietnã, que eu não sei o nome dele, não consigo falar aquele nome. Ele falou que quando a gente tiver um sentimento negativo, quando a gente identificar uma sombra, uma reação de sombra nossa, que a gente tem que olhar no espelho, olhar e assumir. Eu estou tendo uma crise de orgulho. Eu estou tendo uma crise de ciúme. Eu estou irritado porque isso, aquilo. Agora, você tem que identificar e você vai fazer o quê? Você vai continuar com aquilo ou você vai resolver? A melhor maneira é controlando e substituindo. Joana de Anjos falou que nós temos que substituir esses registros equivocados que temos dentro de nós, da maldade que está em nós, da sombra, com atitudes boas. Então, tudo que vai estimular em mim a agressividade, eu devo tirar da minha vida. Que eu possa, a partir de hoje, de uma análise, passar a praticar o bem. A página que foi lida aqui da caridade. Eu tenho que substituir e trocando a preguiça, o orgulho, o ciúme, por ações no bem. Não tem aquele ditado que diz que, eu até escrevi aqui, mente vazia é oficina do diabo, não é? Então, quando começar uns pensamentos negativos, aborrecido com isso, com aquilo, com os outros, conosco, vão fazer o bem. Que muitas das vezes também, quando a gente tem uma imperfeição, espíritos que estão em dor, em angústia, com muita revolta, com muita culpa, são chamados obsessores, que na verdade esse nome é muito pesado. Eu chamo de espíritos sofredores, nossos irmãos, credores nossos, que muitas das vezes nós é que transformamos eles em quem eles são. Eles vão encontrar sintonia em nós. Quando eu começar a ter pensamento negativo, de raiva, diz, poxa, esse pensamento não é meu. Eu sou cristão espírita, eu conheço a doutrina espírita, eu estou tendo uma crise de raiva, mas eu vou controlar. Eu não vou deixar que ela cresça. Quando eu tenho vontade, firmeza, quando eu tenho consciência ética, Joana de Anjos fala que a gente precisa adquirir consciência ética. É aquele discernimento que a gente leu lá no início, de saber o que é bom do que não é. Quando eu já entendo o que é bom para mim, para o próximo, para a vida, eu tenho que me esforçar para fazer aquilo. E não querer mais e não fazer mais o mal. Porque aí quando um obsessor ele quiser ter vontade de cometer algum ato ou prejudicar alguém, ele vai passar por nós, esse aí não adianta, porque esse aí não vai fazer não está na minha vibração, vou procurar outro. Então a gente se isenta, inclusive dessas perseguições, porque a gente já tem o autocontrole que a gente precisa ter. Então ela continua dizendo uma coisa muito importante, que ela fala a questão da raiva. Quando o mal se manifesta em ação, estimula o sistema nervoso simpático suprarrenal, que fornece energia para ações nefastas, lutas ou fugas. Então Joana de Anjos está dizendo que a agressividade, a maldade, a brutalidade, na verdade é uma reação orgânica. Nós temos os rins que ficam aqui, na altura da cintura. Existe uma glândula, o rim mais ou menos no formato de uma mão. Existe uma glândula que fica no alto do rim, acoplada ao rim, chamada suprarrenal. Ela produz hormônios para ajudar no metabolismo. Quando eu me exponho a um momento de risco,
aonde eu posso vir a sofrer um mal, uma dor, alguma coisa, ela libera um hormônio no organismo que vai me dar energia e força para ou eu lutar e me defender, ou eu ter força muscular para correr e não morrer. Está vendo a reação animal? Então a agressividade e a maldade não é só uma questão de valores éticos. A maldade, a agressividade, a violência é uma reação orgânica que precisa ser controlada através do autoconhecimento. Joana de Anjos diz que o espírito não é mau. Aonde que ela escreveu isso? O espírito, em sua essência, não é mau. Que é preciso sempre estarmos muito atentos, vigilantes a nós mesmos. Na questão 919A, Santo Agostinho diz que a gente deve fazer uma reflexão à noite. Eu acho que a gente deve fazer a todo momento. Estar sempre com esse olhar. Emmanuel tem uma página que ele diz que a gente deve mudar o nosso ponto de vista com relação à vida. Quando eu levo a vida acreditando que eu sou o personagem, o ego, a minha tendência é estar cada vez mais sendo enganado pela minha sombra e eu me perturbo. As minhas ações são mais equivocadas. Mas, conforme Emmanuel nos orienta, se eu levo a vida no ponto de vista espiritual, de fora, as coisas negativas ou as coisas não agradáveis, nós vamos compreender que são boas. Porque se Deus é bom, justo e misericordioso, tudo que acontece comigo é para o meu bem. As provas e expiações que os benfeitores colocaram na minha vida é para que eu possa evoluir, sair da zona de conforto. Mas eu só vou conseguir ver a vida com esse olhar quando eu realmente mudo o meu ponto de vista. Que eu entendo que eu sou um espírito. Se eu acreditar que eu sou Wagner, quando muitas das vezes a gente recebe elogio, a gente aqui é um instrumento. O médium na reunião mediúnica é um instrumento. A gente é instrumento dos benfeitores. Quando a gente está agindo, praticando o bem, é Jesus que está utilizando de nós para socorrer alguém. A gente deve ter muito controle do nosso orgulho para sermos humildes. Adquirindo a humildade, a gente consegue praticar menos o mal. A gente está falando da raiva do impulso. Ela diz que a fúria enceguece e obliterando o raciocínio, anulando a vontade. Quando a gente se deixa levar por esses hormônios, por esses impulsos, a gente não consegue discernir. Certamente naquele momento de impulso da fúria, você vai agir por impulso, você não vai acertar. Aí depois você comete o erro, vem a culpa. A culpa sempre irrompe após atitudes que afligem as demais pessoas, causando intencionalmente ou não, causada intencionalmente ou não. E a culpa é uma das maiores tormentos do espírito. Quem trabalha em reunião mediúnica aqui já deve ter passado pela experiência de um irmão chegar na casa espírita, ter o socorro, tudo favorável, com o médico, com toda a equipe, e ele não aceita. Ele volta para a região de sofrimento, porque a culpa é tão grande, ele não se admite merecedor. É um tormento terrível. Pedir perdão. A vergonha da ação praticada produz humilhação e rejeição. Quando se trata de uma pessoa madura psicologicamente, desaparece e procura os meios para a reparação. Joana de Anjos está dizendo que isso ocorre conosco, pois somos imaturos emocionalmente. Quando a gente é maduro, espiritualmente falando, psicologicamente falando, quando a gente comete um erro, o que uma pessoa madura faz? Poxa, ela reconhece, ela identifica, poxa, eu gritei com o Luiz Fernando, cara, poxa, me deixei levar cheguei estressado da rua, ele fez uma pergunta, eu vou lá me desculpar com ele. Luiz Fernando, desculpa, eu estava de cabeça quente, me preocupei. Isso é maturidade, você está se vendo, você está resolvendo a questão o mais rápido possível. Mas nós somos infantis emocionalmente. Nós podemos ter 30,
40, 50, 60, doutores, 2, 3 faculdades, mas espiritualmente somos crianças. Joana de Anjos diz que somos, e o mentor espiritual de Raul Teixeira, que somos crianças espirituais. Jesus mesmo falou quando estava na cruz: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então ela diz: quando se é infantil emocionalmente, foge-se, tomado pela vergonha do erro, procurando mecanismo de autojustificação. Não é isso que a gente faz? Ah, mas eu errei, mas foi por causa do tempo, foi por causa do trânsito, foi por causa do fulano, foi por causa disso, foi por causa daquilo. A gente fica arranjando um culpado. A gente nunca teve culpa. Isso é infantilidade. Não temos ainda a maturidade de nos ver, de ver o erro e corrigir. Um dia surge com a dificuldade que a gente conversou lá no início. A gente vai errando, a dor, o sofrimento vai fazer com que a gente comece a perceber e tomar consciência, e a gente amadurece. Graças a Deus existe uma coisa chamada lei de evolução. E feliz daquele que consegue a cada dia aprender algo novo para mudar um pouquinho. Eu hoje aprendi uma coisa diferente de ontem, eu estou um pouquinho melhor do que ontem. Todos os dias, Deus providencia para nós experiências para que eu progrida. Nem que sabe um pouco. Mas a gente consegue fazer isso. Tem pessoas que vêm na casa espírita há 10 anos, 20 anos, você chega e diz: não, faz a prece. Ah, não, ainda não. Ah, não, ainda não. A pessoa, ela não acredita nela mesma, se acomoda, não evolui. É a chamada síndrome de Gabriela, uma doença gravíssima. Você ouviu falar nessa doença? Que eu nasci assim, que eu sou assim, que é assim que eu sou, né? A música da novela Gabriela. Não, gente, isso a gente não pode acreditar. Porque a vida, as pessoas, por causa da ignorância, por causa desse instinto de sobrevivência, por causa, às vezes, de imaturidade dos nossos pais, vão infiltrando valores, ideias e paradigmas para nós, que a gente se torna adultos frustrados, infelizes. Esse garoto é violento. Essa menina é preguiçosa. Isso aí não tem jeito. A gente escuta pais falando isso. Aí aquela menina, aquele menino que ouviu desde pequenininho, aí ele é guloso, ele é preguiçoso, né? Aí cresce, está com 30, 40 anos, ele não acredita que ele é uma pessoa capaz de vencer na vida. E nós precisamos acreditar em nós. Deus acredita em nós. Jesus acredita em nós. Ele está nos esperando. Os benfeitores acreditam em nós. Nós não melhoramos a nossa vida, a gente continua passando pelo mal, pela maldade, cometendo o mal, cometendo a maldade, errando, porque a gente não acredita em nós mesmos. A gente não tem vontade de mudar. A gente desperdiça a reencarnação, a bênção da reencarnação. E ela diz: a descoberta do mal interior, que se disfarça com as roupagens dos sentimentos variados, contribui para a erradicação. A gente precisa se ver. Terapeuticamente, agora ela vai dizer o que a gente tem que fazer. O terapeuta é aquela pessoa que vai cuidar, né? Terapeuticamente, temos que investir na nossa saúde emocional, saúde espiritual, saúde comportamental. Saúde emocional. Eu tenho que olhar e avaliar quais são os sentimentos que eu tenho. Como que eu me sinto emocionalmente? Poxa, eu tenho muita tristeza, eu tenho muita raiva, eu tenho muita insegurança, eu tenho em tal situação, eu estou feliz, mas outro não. O mal da humanidade, diz os benfeitores, é a depressão. Que a depressão é uma forma de violência a nós mesmos que não acreditamos em nós. É uma forma violenta porque temos medo. O medo leva à fúria, leva à raiva, leva à vergonha e leva ao pânico e à depressão. A gente não acredita que é capaz de viver mais. Viver é muito difícil. Eu não consigo viver mais, eu entro em depressão, porque eu não acredito em mim. Quando eu passo a cuidar do meu lado emocional, o que me faz feliz? Quando eu estou na casa espírita, quando eu estou fazendo visita fraterna, quando eu estou escutando uma música, quando eu estou fazendo sapatinho para levar para o hospital para as criancinhas carentes. Eu tenho que cuidar do meu emocional.
Quando eu cuido do meu emocional, eu vou conseguir dominar e transformar a minha sombra em atitudes sãs, em bons sentimentos. Mas ela diz espiritual. Tratar da minha saúde espiritual. Como? Prece. Joana de Anjos fala da prece-terapia. Então eu tenho que olhar com os meus sentimentos e eu tenho que ver qual é a relação minha com Deus. Tem pessoas que vai na casa espírita, uma vez chegou lá no Maria Nazaré um senhor e virou assim: olha, essa é a 13ª casa espírita que eu vou. E fez lá toda uma argumentação, porque as casas espíritas estavam tudo equivocadas, não sei o que, falando. Walter olhou para mim, eu olhei para Walter. E o moço não ficou 2 meses e foi embora. Aí Walter disse: foi a 14ª. Porque o moço, ele queria implantar os valores dele, transformar, queria que a casa espírita fizesse as vontades dele. Ele queria que Deus se submetesse às vontades dele. Um orgulho extremo. Eu tenho que passar a cuidar da minha relação com o meu anjo de guarda, com Jesus, com Deus. Eu faço oração. Eu oro de manhã para agradecer pela noite de sono. Eu oro à noite, agradecendo pelo dia de trabalho, pedindo proteção na hora do sono. Quando acontece uma vicissitude, quando algo acontece que vai trazer dor e sofrimento para mim, eu me revolto, eu tenho uma atitude infantil psicologicamente de fazer igual pirraça, igual criança, ou eu tenho uma atitude madura e eu faço uma prece: Senhor, aconteceu tal coisa, eu estou passando por uma dor, me ajuda, eu sei que eu vou vencer. Isso é maturidade. Eu tenho que ter uma relação, eu tenho que estar espiritualmente fortalecido. Não deixar que a sombra domine a minha vida. E Kardec diz, lá no Evangelho: você quer morrer bem? Vive bem. Se eu cuido terapeuticamente da minha espiritualidade, se eu sinto a presença do meu anjo guarda, do meu mentor, a minha vida está fluindo, as coisas estão acontecendo, eu estou trabalhando bem, eu estou progredindo, eu não tenho que ter medo da morte. Porque se eles estão ao meu redor, eles vão estar no meu redor na hora da minha morte, e eu vou estar com eles depois da morte. Mas se eu não cuido da minha espiritualidade, diz Paulo de Tarso que a gente vai estar sempre em companhia de uma nuvem de testemunhas. Quem são esses que vão me guiar? 459. Nós estamos sempre sendo guiados por alguém. Quem vai estar na nossa companhia é eu que escolho. Eu tenho que cuidar mais da minha espiritualidade para que os benfeitores estejam comigo. E o comportamento. Um mestre indiano falou que um dia de 24 horas são 3 períodos de 8 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para cuidar da nossa espiritualidade. Serviço, trabalho no bem, prece. Quando a gente se coloca à disposição de Deus, de auxiliar, Joana de Anjos diz assim: não se trata de um empreendimento fácil, nem rápido, mas não é impossível. Quando a gente tem vontade de fazer essa transformação, de identificar o mal que está em nós, se perseverarmos, Jesus falou: quem perseverar até o final vencerá. Eu vou conseguir identificar e transformar todos os meus equívocos em acertos. Joana de Anjos, no livro Lampadário Espírita, ela fala sobre resistência ao mal. E ela diz: a oportunidade da reencarnação é dádiva muito preciosa que não podemos desconsiderar. Aproveitemos agora e façamos a paz íntima por meio da edificação da paz ao derredor. Nós estamos, Emmanuel diz, que nós estamos no local certo, na oficina de perfectibilidade que precisamos. Os nossos benfeitores, eles nos colocam na família, na casa espírita, no trabalho, exatamente com aquelas pessoas que a gente precisa. Se eu tenho problemas na minha família, existe maldade, existe sofrimento, é ali com aqueles irmãos que eu tenho que consertar, que corrigir, reconquistar. Joana de Anjos diz que uma das funções, o porquê que reencarnamos é reconquistar os afetos perdidos. Então, se nós estamos passando por dificuldades, que bom
que nós estamos recebendo a confiança de Deus de passar por uma dor, por uma dificuldade com alguém. E que eu tenho que reconquistar essa pessoa. Sabe por quê? Renascimento é recuperação, refazimento, reencontro com o que e com quem se demora na nossa presença, a nossa ação de abrandar o mal e as dores. O conhecimento espírita, se brilha em nosso íntimo, é o farol a iluminar o nosso caminho. Então, que a nossa atitude realmente como cristão e como espírita vai fazer com que a gente vença o nosso mal, e o nosso exemplo de transformação do mal que está em mim, eu vou conseguir exemplificar para as pessoas da minha casa, do meu trabalho, no ponto do ônibus, na casa espírita, e eu vou conseguir fazer com que a terra, que a gente tanto quer a regeneração, seja realmente instalada, porque eu consegui fazer a minha regeneração. Mas ela dá um puxão de orelha para a gente. Ela diz assim: adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionais em caráter de cobrança sem moratória. Eu tenho problema com Heron. Na vida passada a gente brigou muito. A espiritualidade, meu Deus, aqueles dois ali tem que se entender. Bota para vir irmão. Aqui ninguém tem problema com irmão em casa e família, né? Só na minha família que tem problema. Aí, o que eu faço? Ih, meu santo não cruza, ele não presta. Eu vou embora, eu nunca mais falo. É isso que ela está falando aqui. Eu estou adiando a minha dívida. Na próxima encarnação ele vem meu filho. Aí só aumenta a dificuldade. E os benfeitores estão dizendo que o processo de regeneração da Terra está muito acelerado. Todas essas maldades que a gente está vendo aí no Facebook, na televisão, é o mal esperneando que está perdendo espaço. Tem muita gente fazendo bem. E se nós não aproveitarmos tudo que a vida está nos oferecendo agora, desse reajuste, dessas três coisas que ela falou, recuperação, refazimento, reencontro, será que a gente vai conseguir reencarnar aqui? Que essa Terra mudar de vibração, se as pessoas que estão reencarnando, os espíritos que estão reencarnando, segundo Manuel Filomeno de Miranda, um dos mentores de Divaldo Franco, estão dizendo que espíritos de luz superiores estão reencarnando para acelerar a nossa evolução. Eu, que estou ainda muito orgulhoso, muito egoísta, muito violento, com muita maldade em mim, não vou reencarnar aqui mais. Não é por castigo de Deus. Deus não vai estar sentado, não, tira a vaguinha daí, que vaguinha não presta. Não é assim não. É vibração. A minha vibração vai estar diferente da Terra. Não combina. Sabe o imã? O imã não tem um lado que você bota, atrai. Tem outro que repele. Se eu ficar ainda muito orgulhoso, com muita maldade dentro do coração, com muito egoísmo, muita vaidade, eu vou vibrar diferente da Terra. Automaticamente, eu vou para regiões do espaço, aonde tem um planeta que vibra que nem eu, possivelmente, no tempo da pedra. Foi o que aconteceu com os capelinos há 20 mil anos atrás. O planeta Capela estava passando há 20 mil anos atrás pelo que a Terra está passando agora. E tinha lá uma meia dúzia de cidadãos lá que estavam ainda muito embrutecidos. A vibração deles ficou diferente do planeta Capela. E eles vieram habitar a Terra, que estava num período primitivo. A maioria deles já voltaram para a Capela, evoluíram e voltaram. Então nós temos que estar atentos. Que a gente possa, com esse estudo de hoje, passar a ficar mais consciente, de estudar, de ter o Evangelho na cabeceira, ler antes de dormir, terapeuticamente nos amar, cuidar do meu lado emocional, dos meus sentimentos. Você está chateado com alguém? Vai lá, converse, pede desculpa, perdoe aquela pessoa. Não é fácil não, é difícil, mas não é impossível. Vamos cuidar do nosso lado emocional, limpar. Ah, mas ela não vai me perdoar. O problema é dela. Você peça perdão. Tire esse fardo das suas costas. É uma maravilha quando a gente se liberta desses fardos. Santo Agostinho fala no Evangelho, no capítulo 5, que 60% das dores que carregamos não é para a gente carregar. Quando a gente reencarna, tem lá uma programação das provas e expiações que a gente vai passar. Mas a gente chega aqui e complica tudo.
Mas Joana de Andes ensinou para a gente hoje. A gente vai passar a cuidar do nosso lado emocional, da nossa espiritualidade, vamos orar mais, estar mais na presença de Deus e o nosso comportamento. Eu, particularmente, tenho dificuldade com o trânsito. Eu vou ver se no próximo planeta que eu for, se não tem trânsito, né? Aí uma vez eu saí do Maria de Nazaré com 6 jovens dentro do carro. Janeiro, 42 graus lá em Rio Bonito. A gente ia para um evento, eu estava muito feliz, né? Aí peguei a BR, um caminhão deu uma fechada e eu fiquei muito feliz e falei uma palavra muito bonita. Isso há muito tempo, né? Meus alunos quase morreram. Quando eu olhei, eles ficaram tudo pálidos. Disse, gente, desculpa, sou humano. Agora, graças a Deus, eu já não falo a palavra bonita. Já estou. A gente tem que controlar o nosso comportamento. Quando a gente tiver aquele impulso de violência, de gritar, de não aceitar, de ofender, que a gente olha, opa, o meu lado animal está mais forte, deixa eu dominar, não vou deixar. É controlando, fazendo certo. Aí agora, tem coisa de uns 3 meses, uma aluna minha tirou carteira. Aí ela chegou lá, Tivaguinho, eu entendo o senhor. Você viu, filho? Não é difícil? É difícil, mas a gente consegue. Então vamos passar a fazer o culto do Evangelho no lar, passar a conversar. Toda casa espírita tem um trabalho do atendimento fraterno. Essa autoanálise, essa verificação interna dói, não é fácil. Então a gente vai precisar de ajuda. Procure o trabalho da casa espírita. São pessoas preparadas, que estudaram, que fizeram o curso, que vão conseguir ouvir, fazer com que a gente realmente encontre qual é a causa da nossa dor, para poder a gente ser feliz. O nosso anjo de guarda, o mentor espiritual, Jesus, Deus, todo mundo quer que a gente seja feliz. Mas a gente ainda sofre porque a gente ainda não acredita que a gente pode ser feliz. Mas podemos e vamos ser muito felizes. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha uma ótima noite, fim de noite.